Boa noite. Hoje vou contar o acontecido comigo e meu esposo nessa quinta-feira passada. Foi o acontecido mais medonho da minha vida. E olha que eu já vi bastante coisa, mas nada como isso. Sei que posso ser taxada de mentirosa e até louca, mas aconteceu, foi real. E eu ainda choro de lembrar. Já pesquisei pela internet e não encontrei nada, absolutamente nada. Nenhuma história ou relato parecido, apenas na ficção. Bom, meu esposo é caminhoneiro, como já contei aqui outra vez, e viajamos muito o Brasil afora, muitas vezes na madrugada, e é quando vemos muita coisa sobrenatural. Normalmente espirituais, já vimos espíritos de animais e até saci, que eu já contei aqui. Mas estávamos na semana viajando de São Paulo para Santa Catarina. A viagem levou cerca de 24 horas para ser realizada completamente. Esse trecho tem muita serra, várias curvas perigosas e é de mata fechada dos dois lados. Por se tratar de um trecho perigoso, à noite não tem muito movimento. E então seguimos a nossa viagem para chegar no nosso destino de manhã. Era por volta das 20 horas da noite, não era tão tarde, estávamos a uns 40 minutos da cidade de Concórdia, Santa Catarina. A serra deserta, apenas nós, e completamente escura, quando eu avistei algo de longe no acostamento. Algo branco, parecia um saco de lixo grande. Conforme fomos nos aproximando, a cor do farol refletiu, era muito branco. Não estávamos correndo na pista porque é muito perigosa, tem muitas curvas fechadas, e estava do meu lado direito da pista. Quando se aproximou, eu vi que não era um saco, era um homem. Estava agachado e nu. Era tão branco que refletia o farol, e não tinha sequer um pelo no corpo e aparentemente estava comendo ou revirando alguma coisa. Quando passamos do lado, eu assustei e disse: "Meu Deus! O que é isso? Senhor, me livre, guarde, me cubra com teu sangue." A coisa boa encarou, parecia brava pelo farol. Correu atrás de nós com passos largos. Não pude ver e não quis. Estava muito escuro, mas ouvi e vimos um cachorro de porte grande, como se estivesse correndo e rosnando atrás da gente. Meu marido acelerou mais e fomos embora. Não dissemos nenhuma palavra sequer até chegar no nosso destino. E nada a respeito do ocorrido. Eu sou muito medrosa e pensei comigo que devia ser fruto da minha imaginação. Então não falei nada naquela noite. Pela manhã fomos tomar café e nos trocar para realizar a entrega, e então resolvi falar: "Nossa, amor, ontem eu acho que eu vi alguma coisa estranha na pista, não sei se foi minha imaginação." Ele respondeu: "Eu também vi. Uma coisa branca, parecia um Gollum, o Sméagol do Senhor dos Anéis." Mas achei que era a canseira da viagem. Ficamos tremendo de medo, eu chorei. Nunca vi aquilo, além de filme de ficção. Mas fizemos o nosso serviço e fomos para outra cidade próxima. E íamos passar pelo mesmo caminho novamente. Resolvemos procurar o lugar onde estava aquela coisa. E lá estava um lobo de porte grande, todo estripado. Eu ainda estou assustada e com medo de ficar sozinha. Ouço os passos daquela coisa e não faço ideia do que era aquilo. Já pensei em vampiro, em alienígena. Não encontro respostas. Só sei que não era espiritual, era real. E estava faminto. Cerca de 6 anos atrás, eu adquiri uma pequena casa em um bairro bem tranquilo e afastado. Ficava em uma rua bastante deserta e com pouca iluminação. Um local bem pacato e remoto. Eu sempre saía bem cedo para o trabalho e retornava muito tarde. Era por volta de 2 da madrugada de uma sexta-feira. Eu estava chegando do trabalho. Caminhava pela rua deserta e escura.
Eu estava a uns 100 metros da minha casa, que é a última da rua e uma das únicas que tem no local. Eu caminhava distraído, olhando para o chão de terra batida. Foi quando me assustei. Ao ouvir uma risada infantil, fiquei todo arrepiado. Levantei a cabeça e, ao olhar para frente, vi parada bem no meio da rua, a uns 50 metros de mim, uma garotinha. Era uma menininha. Devia ter cerca de 7 anos de idade. Estava toda suja. E mesmo com a escuridão, percebi algo de muito ruim nesta menina que estava de cabeça baixa, descalça e com um vestido imundo. Fui me aproximando, tremendo, e pude notar que seus cabelos loiros imundos e todo emaranhado tinha uma espécie de lama preta presa e estava grudada nela. Assim começou a pele. Mesmo com muito medo, me aproximei, e a uns 2 metros dela, que permaneci de cabeça baixa, lhe perguntei seu nome e se estava perdida. Ela deu uma macabra risada baixinha e foi levantando a cabeça lentamente. Nessa hora eu ouvi o som dos ossos estalando, como se o pescoço dela estivesse se quebrando ou estilhaçando. Foi horrível. E ao erguer a cabeça, deu para ver uma parte de seu rosto horripilante e um olho negro. Levei um susto terrível e me afastei andando, tropeçando para trás. Esta satânica criatura deu uma gargalhada sinistra e num instante surgiu do nada uma ventania forte e incomum, sobrenatural mesmo. E a menina? Ela desapareceu como fumaça. Meu coração saltava pela boca, desesperado de medo. Entrei em casa e passou-se uns 30 minutos e eu ainda estava muito assustado. Tomei um banho e estava na sala bebendo um suco para relaxar. Então, foi quando escutei um barulho muito esquisito. Vinha da porta de entrada. Parecia o ranger de dentes de algum animal feroz, seguido de um baixo rosnar assustador. Uma coisa horrível. Eu senti um calafrio quando ouvi na porta o som de alguém ou algo arranhando a porta insistentemente. Com medo e muito assustado, caminhei pela sala e fui até a janela, afastando de leve a cortina. E olhando para a porta da entrada, não vi nada. Não tinha ninguém. Mas, de repente, desviando meus olhos para frente, vi sentada na calçada oposta, bem em frente à minha casa, estava lá, a mesma menina. Tremi de medo quando vi que uma parte de seus horríveis cabelos estavam afastados, deixando ver seu sinistro sorriso e seu olho preto macabro e horripilante. Fechei a cortina e, com um medo extremo e aterrorizante, passei a noite em claro. Passou-se uns 5 dias e não houve mais sinal desta criatura. Eu me encontrava já bem, quase me esquecendo de todo o acontecido. Então, em uma noite, cheguei em casa de moto, como sempre faço. Não havia ninguém na rua. Era tarde, umas 2, 3 da madrugada. Eu abri o portão, coloquei a moto para dentro e quando fechei o portão e já ia trancar, escutei um choro baixinho de uma criança. Achei muito estranho aquilo, mas, mesmo assim, abri o portão de novo e vi a mesma garotinha, chorando e soluçando baixinho, ali, bem na minha frente, e novamente estava de cabeça baixa, toda imunda. Perguntei quem ela era e se eu poderia lhe ajudar em algo. Ela novamente só levantou lentamente a cabeça, parou de chorar e de forma horrível me olhou com seus olhos negros e ficou rindo de maneira macabra e extremamente assustadora. Eu tremia de medo. Arrepiado da cabeça aos pés, fechei o portão e, assustado demais, entrei e não consegui dormir nesta noite. No outro dia, me hospedei em uma pensão e coloquei esta casa para vender. Me desfiz das minhas coisas da casa.
e depois de algum tempo consegui vender a casa. Mas eu nunca mais retornei a este local. E jamais esta macabra garotinha voltou a aparecer para mim. Até a próxima, meus amigos. Os relatos que eu vou expor a seguir são histórias da minha infância, que eu ouvi de passagem. Não tem então uma ordem cronológica dos fatos. Naquela época, os contos de lobisomem eram muito mais populares. Muitos tinham sempre o que falar sobre o assunto, e bem poucos duvidavam da veracidade. Ouvia-se com frequência que na mata atrás da minha casa havia uma forte suspeita de que um lobisomem andava rondando aquele local. Certa noite, quando faltou luz na minha casa, minha mãe mandou eu ir lá fora pegar um pouco d'água para minha irmã mais jovem. Naquele tempo não tínhamos ainda água canalizada para dentro da casa. Bom, eu não era do tipo medroso, mas quando comecei a abrir a torneira, ouvi um uivo que vinha da mata. Não sei bem como descrever. Parecia algo que transmitia lamento, ameaça e fúria. Me abalou grandemente os nervos. Soltei o copo e corri para dentro. Tinha uma rua que ia até um certo limite no bosque. E essa rua não tinha saída. Era mais um beco onde se erguiam poucas casas. Na última casa, a mais próxima da mata, estava quase sempre vazia. Algumas pessoas alugavam e depois desalugavam. Ficavam pouco tempo no lugar. Era uma casa velha de madeira, estilo colonial. Ao lado dessa casa, tinha um terreno vazio. E mais adiante, uma outra casa, na qual se suspeitava que o vizinho era lobisomem. Um amigo me contou que na velha casa de madeira no fim da rua, 3 pessoas já haviam desaparecido. E que ele suspeitava que tinha algo a ver com o que se dizia a respeito do dono da casa ao lado. Ele ficou sabendo disso depois que uma velha conhecida dele se mudou para lá, com a família, e ele sempre foi convidado a pernoitar lá. Sempre levava um facão. Acreditava fortemente que algum mal existisse naquele lugar. Num tempo, aconteceu com um dos meus irmãos que estava visitando um outro irmão, que morava nos arredores, e ouviu um barulho proveniente do mato. Quando se aproximou para ver o que era, viu o que parecia ser um vulto de um enorme cachorro que estava no mato. Até que a escuridão cobriu tudo, e ele não conseguiu mais distinguir o que era, mas jurou que era algo parecido com o que as pessoas chamam de lobisomem. Outro fato estranho ocorreu quando um homem nas proximidades estava infeliz com a presença de abutres que rondavam a área. Até que ele teve a ideia de comprar alguns quilos de carne e depois de passar bastante veneno com a intenção de matar essas aves indesejáveis, deixou a carne exposta no quintal de casa, que dava para uma das margens do bosque. Qual foi a surpresa não só do homem, mas de toda a população local, quando dias depois foi encontrado dentro da mata
um cadáver de um homem que suspeitavam ser um lobisomem, numa posição estranha, como se fosse um cachorro deitado. Os pulsos estavam dobrados, com as mãos abertas em formas de pata de cachorro, igual a uma pessoa quando imita um cão através de mímica. Feito a autópsia, descobriu-se que a carne envenenada foi a causa da morte.